Imagina, hein? Dá um salto pela Tá em outro lugar aí. O professor tá em outro lugar, olha lá. Tá. Fala, Rafael. Ó, só na manta, olha lá, Gisele na manta, tudo com manta. Na mão. Aham. Tô sabendo. Ó, tá tudo com frio aí, ó. Vocês como foi que são? Rafael já tá no lugar do futuro. Meu pai. Prazer. Opa, prazer. Opa, como é que vai o senhor? Oi. Oi. Bom, hein? Conhecê-lo. Aí. Aí, E como tá lá no centro? E como tá lá no centro, Márcio? Tá tudo bem lá no IAS Centro? Tá bem, graças a Deus. Graças a Deus. Final do ano talvez estou aí. Só Teve deixa essa... teve o batismo do Roberto, esposo da Leila. Aham, eu vi pelas fotos. Você viu, né? Deixa quando essa vacina chegar aí, eu tomar essa vacina e eu vou aí pro Vitória. É isso aí. isso. Quem é essa que apareceu aí, Rafael? É sua mãe? Ai, minha mãe quer. Estamos Sua aqui. mãe? Aqui é todo mundo vivo. É Esther. Você aumentou a água do feijão aí, almoçou todo mundo aí, né? É isso aí. Sério. Ô, Rafa, se você quiser conduzir daí, Não, pode conduzir, Hernani. Aqui é instável a internet. Ele tá sem áudio, não tô ouvindo ele, não. A gente fez um teste. Deixa eu ver aqui. Quando você agora eu se vi, aproxima, Rafael. Nós fizemos o teste hoje cedo e às vezes fica um tempo bem, mas depois cai. É muito instável, né? Mas Sim. nós vamos estar aqui acompanhando. Sim. É. Eu tô ouvindo você bem. Só tá um pouquinho baixo, mas estou ouvindo bem. Quando ele se aproxima do aparelho, aí a gente ouve. Agora eu estou bem próximo aqui, estou falando bem próximo. Mas haja coluna depois do final do curso. Ai, a coluna, ai. O povo, né? Elda, Olha, Elda não sei e tal, porque como houve aquele batismo do tio dela, né, no caso, O Roberto? ela foi tudo na casa dela almoçar lá. Então, não sei se de lá ela vai conseguir acessar, se ela vai entrar e tal. É verdade, agora que eu me lembrei disso. Pode ir começando, né? Depois eles chegam, né? Depois ela entra, né? Vamos começando. Ô, Rafa, se você quiser conduzir, tranquilo. Vamos começar então com uma oração, como sempre, né? E a seguir, terminar o início do estudo. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, bondoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais um sábado, pela oportunidade que temos de concluirmos esse estudo bíblico, estudo que foi uma bênção em nossas vidas. E nesse último estudo, que os nossos corações permaneçam abertos ao Teu Santo Espírito. Essa mensagem, Pai, encontre lugar em nossos corações e que tenhamos o prazer em compartilhá-la com aqueles que ainda não a conhecem. Abençoe de modo especial o professor Nani, que irá conduzir esse estudo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nani? Tá travado ali. Travou. Agora voltou. No finalzinho travou, Rafael, mas agora voltou. Tudo bem. Eu habilitei aqui para você compartilhar a tela, para quem quiser. Sim, então vou compartilhar aqui. Já conseguem ver? Agora sim. Ótimo. Agora deixa só eu colocar no modo de apresentação. Pronto.
Fica melhor. Então, nós vamos dar continuidade aí ao estudo. Hoje, o Rafael fez o convite para a gente estar participando junto com vocês aí. A partir do momento aí que vocês, né, tiverem dúvida ou quiserem contribuir, aí basta abrir o microfone e aí você pode perguntar ou então pode contribuir aí com o estudo, né? Aí vocês fazem as perguntas, se eu não souber responder, o Rafael está aí com a gente, então o Rafael responde. E aí a gente vai aprendendo aí. Hoje o assunto, assim, é um assunto bem conhecido por nós. Nós vamos estudar Apocalipse 20, né? Um pedaço aí do Apocalipse 21, onde vai falar sobre o milênio, né? E nós vamos ver aí, então, né, sobre esse período de tempo que é importante e que a Bíblia relata, que nós vamos passar por ele, né? Então, praticamente todos os estudos bíblicos da nossa igreja, né, desde aqueles, né, mais simples até aqueles com informações mais minuciosas, nós sempre encontramos aí, né, o estudo aí sobre o milênio, que é Apocalipse 20 trata, né, no capítulo praticamente inteiro. E aí nós temos aí o interessante é que a maioria das igrejas, né, das denominações, elas aceitam assim o milênio, né, essa doutrina do milênio. Só que o que existe aí são a divergência da interpretação desse período. Então, existem a divergência quando começa, quando termina. Existe uma divergência nesse período do milênio sobre o que vai acontecer, entendeu? Então, muitas igrejas falam, por exemplo, que nesse período, muitas denominações, né, que nesse período ainda há chance de salvação. Então, existem várias doutrinas que divergem da nossa, embora a maioria das denominações aceitem que esse período aí ele existe, né, de acordo com Apocalipse 20, que é bem claro. Mas nós vamos ler a Bíblia, interpretar a Bíblia, né, à luz do Espírito Santo, e aí nós já sabemos esse assunto e nós vamos aí, né, reforçar o conhecimento verdadeiro sobre a questão do milênio. Beleza? Então, vamos começar com a primeira pergunta aí. Vou pedir para o Márcio ler para a gente Apocalipse 20, de 1 a 3, onde vai responder, né, que período de tempo é descrito por João na sua visão lá em Apocalipse 20, do versículo 1 ao 3. Ok. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Ok. Então, nós vemos aí, né, João falando de um período, né, de 1000 anos. A gente usa a expressão milênio. A expressão milênio significa aí, né, um período de 1000 anos. Então, nós temos João dizendo que que o dragão, a antiga serpente, vai ficar presa por 1000 anos. Nós vamos entender no decorrer do estudo, né, que essa prisão de Satanás é porque ele não vai ter ninguém a quem tentar nesse período, né? Porque os mortos vão estar dormindo, né? Os que não foram salvos, e os que foram salvos vão estar no céu. Nós vamos ver isso com detalhes mais para frente. E aí, nesse período de 1000 anos, como ele não vai ter a quem tentar, ele vai estar preso, né, nessa cadeia aí. Nós vamos ver com mais detalhe. Então, João já começa relatando um período de 1000 anos, ok? Aí, como eu havia dito a vocês, né, essa expressão milênio quer dizer período de 1000 anos, e se a gente
ler lá em João, eu vou ler para vocês aqui, João capítulo 5, os versos 28 e 29, nós vamos ver que esse milênio ele tem data de início e data de fim para começar. Então, lá, se a gente abrir a nossa Bíblia, João 5, 28 e 29, nós vamos ler o seguinte: não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Ok? Então, ou seja, o período dos 1000 anos, ele vai começar exatamente na primeira ressurreição. Isso aí, na primeira ressurreição. Então, nós vamos ter aí a segunda vinda de Cristo, a primeira ressurreição, que é a ressurreição dos santos. Nós já falamos isso nas lições anteriores. E nessa segunda vinda de Cristo, os fatos que acontecem de imediato são os seguintes: os que estão vivos e estão salvos, eles são transformados, né? De acordo com Paulo. Paulo acreditava que que Jesus voltaria no tempo dele, né? Ele até afirma assim, né? Nós, porém, os vivos, seremos transformados, né? E então os vivos salvos serão transformados num abrir e fechar de olhos e arrebatados para o encontro com Cristo nos céus. Os mortos em Cristo vão ressuscitar, né? A Bíblia fala que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, e esse grupo de salvos vai ter um encontro com Cristo, então eles vão para o céu, e aí começa então o período dos 1000 anos. Os que estavam mortos, perdidos, continuam mortos, e os que estavam vivos, né, mas estavam perdidos, não aceitaram ali, né, a graça de Cristo, esses vão morrer com a glória de Cristo na sua segunda vinda, né? Eles vão desejar aí que os montes caiam sobre eles, e eles vão querer se esconder ali, né, da ira, né, de quem se assenta no trono e da face do Cordeiro. Então, nós temos aí esse período de 1000 anos, começando exatamente na segunda vinda de Cristo e na primeira ressurreição, ok? E ele vai se encerrar exatamente, né, quando a data fim, obviamente, quando se completarem os 1000 anos, quando nós vamos ver mais para frente aí, né, a descida da Cidade Santa, ok? Paulo também, ele declara lá que o arrebatamento visível da igreja ocorrerá na primeira ressurreição, como nós falamos, né? Lá em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, confirma. Okay? E aí, nós já adiantamos aqui que os ímpios, eles vão ressuscitar, né, na terceira vinda de Cristo, né, na segunda ressurreição. E os ímpios ali, nós vamos ver aí que eles vão ressuscitar, então, para a morte eterna, né? E o interessante é que quem for ressuscitado na primeira ressurreição, a morte já não vai ter mais autoridade sobre ele. Então, se for estar na primeira ressurreição, não vai morrer mais, porque você já estará salvo. Nós vimos ali já em lições anteriores, né? Quando nós temos ali o estudo sobre os selados de Cristo. Então, esses aí que estão vivos e foram selados, e quando Jesus voltar, e se estiverem vivos também, não vão passar nem pela experiência da morte. Ok? Então, já sabendo, né, que nós vamos passar por esse período de 1000 anos, que esse período inicia-se exatamente na segunda vinda de Cristo. Aí a pergunta 2 é a seguinte, né? O que nós vamos fazer? Quais são as nossas atividades durante aí esses 1000 anos que nós vamos passar com Cristo no céu? A resposta vai estar lá em Apocalipse 20, de 4 a 6. Vou pedir para alguém ler para a gente, pode ser o Nelson ou o Rafael. Vamos ler o Nelson aqui, Rafael lê depois para a gente. Apocalipse 20, de 4 a 6. Joyce fala. Vi também tronos, e nesses sentados-se aqueles aos quais foi dada autoridade de julgar.
vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Bem, como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e também não receberam a marca da fonte e na mão, e não viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Então, nós vemos aí que os salvos, né, quem vai estar participando desse período de 1000 anos, eles vão estar sentados aí, né, com a autoridade de julgar. Então, Deus, ele é tão justo que todas aquelas pessoas que foram perdidas serão, assim, julgadas pelos salvos. Então, assim, não vai existir dúvida nenhuma da perdição, né, daqueles que rejeitaram a graça de Cristo. E eu entendo também esse período como aquela lição de as pessoas entenderem assim, né? Porque imagina o quanto vai ser difícil você estar no céu e aí você não vê ali, de repente, um ente querido, um parente, ou uma pessoa que você acreditava, uma pessoa cristã, uma pessoa fiel, e ali nós vamos entender o porquê que essas pessoas se perderam, né? Então, as atividades que nós vamos ter ali no céu vai ser uma atividade também, durante esse período de 1000 anos, de julgar, né? Olha o que Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 6, no versículo 2 e 3, né? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida. Ok? Então, nós vamos ter esse período aí. Ok? Hernani, Rafael quer participar conosco? Uhum. um comentário, né, a partir desse texto aí de 1 Coríntios 6, 2 e 3. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo? Sim. Tá. Porque apareceu, inclusive, a mensagem aqui que a internet estava instável na hora que eu comecei a falar, por isso que eu fiquei na dúvida. Bem, o contexto em que Paulo escreveu aqui esse conselho, essa advertência, né, aos cristãos lá de Coríntios, é que eles estavam desenvolvendo o mau hábito de recorrer aos tribunais, né, à justiça, para resolverem problemas entre eles, né? E Paulo dá a entender questões mínimas, né, que eles poderiam buscar resolver entre eles, né? Quem sabe levar, como nós conhecemos, a comissão da igreja, né, o conselho, os anciãos, enfim, ali para decidirem, né, quem teria razão. E eles estavam desenvolvendo esse hábito de recorrerem aos tribunais civis, né? Então, eu penso que muita coisa mudaria no nosso meio se nós tivéssemos esse texto sempre em vista, né? E nós iremos julgar, inclusive, os anjos. Nós teremos essa honra, né? Que no caso aí significa que iremos revisar o juízo durante o milênio, né? Será a fase do juízo comprobatório. Então, teremos essa honra, essa dignidade. Então, tendo isso aí em mente, muita coisa muda no nosso relacionamento entre os nossos irmãos, né? Esse hábito de recorrermos aos tribunais por qualquer coisa, né? Não é algo positivo. Paulo aqui fala, inclusive,
que às vezes é melhor arcarmos com um certo prejuízo do que levar o nome de Deus a esse opróbrio, né? De levarmos um irmão, quem sabe a mesma obra, né? A organização perante os tribunais, por questões que poderiam ser resolvidas entre nós, né? Então é importante termos isso aí em mente. Vai mudar realmente a nossa forma de lidarmos com essas questões aqui nesta terra. Ok. Muito obrigado aí, Rafael. E aí, como o juízo, né, investigativo, ele acontece antes da segunda volta de Cristo, e aí é importante, eu tenho alguns colegas que eles acreditam na doutrina que durante os 1000 anos vai existir um período ali em que as pessoas poderão se converter, existe também essa doutrina aí, mas nós estamos entendendo que na Bíblia não ensina isso, né? Está bem claro que esse período aí vai ser o período de juízo de comprovação, né? Então, nós vamos ali, o juízo investigativo acontece antes da segunda vinda de Cristo. Então, Satanás ele estará acorrentado durante 1000 anos exatamente porque ele não vai ter quem tentar. Quem está perdido, está perdido. Quem está salvo, está salvo. Ok? E aí nós temos a terceira questão. Sim. Voltando ali naquele outro slide. Voltei. Quando fala ali que ele vai dar essa oportunidade de a gente ver por que pessoas estão lá, será que não é aí onde, quando fala assim, que cuidará de enxugar dos olhos toda lágrima, porque ele não vai ver uma pessoa lá, e ele vai ver a situação, porque ela não estava lá, e ele vai assim, poxa, mas eu falei tanto, poxa, eu pensava, aí ele começa a chorar e tal, por quê e tal. E o Senhor enxuga dele lá, não, ele não está porque ele decidiu assim. Acho que isso também aplica o enxugar da lágrima. E esse enxugará dos olhos toda lágrima, ele tem uma aplicação muito ampla, né? A gente pode colocar isso, a gente pode colocar também, porque lá no céu a gente não vai ter, por exemplo, pecado, né? Em geral, a gente resume bem assim, por não ter pecado, então a gente não vai ter sofrimento, não vai ter guerra, não vai ter fome. Então, e aí a gente pode aplicar, né, esse enxugar dos olhos da lágrima no sentido bem amplo da palavra mesmo, né? Nós vamos ter aí uma instituição perfeita que Deus tinha preparado para a gente desde o começo, a qual Adão e Eva começou a desfrutar, e aí começou a ser deturpada pela entrada do pecado. Ok? E a pergunta 3 vem dizendo assim, vem indagando assim para nós, né? Que declaração é feita àqueles que ressuscitam na primeira ressurreição? Apocalipse 20, versículo 6. Deixa eu ver aqui quem Rafael vai ler para a gente agora, né? Sim. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Ok, então como a gente já havia comentado, bem-aventurado, né? Felizes são aqueles que têm parte na primeira ressurreição. Esses aí não vão experimentar a morte, nunca mais, né? Os que morreram, salvos em Cristo, vão ressuscitar na segunda vinda e não experimentarão mais a morte. E aí, esses vão ter o privilégio, né, de passar ao lado de Cristo esse período, né, de 1000 anos. E a Bíblia também, né, como adiantamos já anteriormente, ela vai falar que aqueles que não ressuscitarem nessa primeira ressurreição, eles vão permanecer mortos nesse período de 1000 anos, onde os salvos estarão no céu, né, julgando os perdidos, e nesse período de 1000 anos eles estarão dormindo. E eles só vão ressuscitar, né, no momento em que acabar, então, os 1000 anos. Ok? E aí, já que nós entendemos, né, quando que começa o período do milênio,
já que nós entendemos aí o que nós vamos fazer lá durante esse período no céu, agora a pergunta que se dá é a seguinte, né? Que eventos se completam, que evento se dará, né, quando se completar os 1000 anos? Vamos ler aí? Eu estou vendo aí Marcão, meu amigo lá de Jacaraípe, que a gente fez o convite para estar conosco hoje. Eu vou pedir para ele ler Apocalipse para a gente, 20, de 7 a 9. Só um momentinho só, Nani, por favor. Ok. E aí, passado então esse período, né, de 1000 anos, o que acontece aí? Nani, Apocalipse 20, do Isso. versículo 7 ao 9, diz assim o versículo 7. Quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos. A cidade amada, mas o fogo desceu do céu e os devorou. Então, assim, uma notícia muito triste quando a Bíblia fala que o número de perdidos serão como a areia do mar, como a areia do mar, né? Então, você tem a noção aí da imensidão da areia do mar e, infelizmente, serão muitos perdidos. Então, nós vemos aí que a cidade santa vai descer do céu. Então, Jesus ele vai restabelecer, né, o mundo novamente, como era no princípio da criação, a cidade santa desce do céu. E aí, nós temos aí que Satanás ele vai ser solto da sua prisão. Nós já comentamos anteriormente, mas Satanás ele está preso porque durante os 1000 anos nós entendemos que os salvos estão no céu e os perdidos estão mortos na terra. Então, como ele não tem a quem tentar, como ele não pode, né, enganar ninguém nesse período, levar ninguém ao pecado, então ele vai estar ali nesse sentimento de prisão. Só que quando completa-se os 1000 anos que a cidade santa desce do céu, os ímpios eles são aí ressuscitados também. Então eles estão participando da segunda ressurreição. E aí Satanás é solto no sentido de que agora ele tem a quem tentar, né, os próprios ímpios. E aí ele convence a esses ímpios a invadirem, né, a cidade santa, a sitiarem a cidade santa. Ele organiza um exército ali, ele convence as pessoas, né, a usurpar, porque essa característica é bem própria de Satanás. O pecado surgiu aí, né, da inveja, porque sempre foi desejo dele usurpar o lugar de Jesus, e ele, né, já conseguiu passar esse sentimento para os perdidos, e eles vão ouvir a Satanás, né, e o seu exército de anjos caídos. Então eles vão aí sitiar a cidade. Mas, como foi lido aí, né, o nosso irmão Marco, vem fogo do céu e os consome, né? Ou seja, eles são queimados e aí eles são mortos de forma eterna, ok? Hernandinho. Oi, vamos. O Marco pediu aí e o Rafael, aí o Marco participa, logo em seguida o Rafael. É muito importante nós frisarmos de que após o milênio acontecerá esse fato que Jesus ele retorna, a cidade santa vem. A cidade santa ela não toca a terra ainda para ser estabelecida aqui nesta terra, porque ainda há pecado. E quando, né, Jesus volta então e os mortos ímpios ressuscitam, Satanás incita, né, como tu mesmo disseste, Satanás incita esses ímpios para que eles possam então ir de encontro a esta cidade, né,
Satanás coloca na mente deles de que essa cidade, por direito, é deles, e eles têm a autoridade total de tomá-la à força, e essa função é a função de Satanás, como a gente vê, né, que a função de Satanás é roubar, matar e destruir. Então, ele tem, né, ele quer sitiar essa cidade, achando-se no direito. E todas as pessoas que estão mortas e ressuscitam nesse período do final do milênio são essas pessoas ímpias, né? A gente vê aí Mussolini, Adolfo Hitler, são pessoas, né, que tiveram à frente de grandes exércitos e têm estratégias. E Satanás também tem estratégias também para atacar essa cidade. Só que quando eles começarem ir a atacar essa cidade, né, o próprio Deus ele fala duas palavras. E essas palavras é dita assim: está consumado. Quando ele diz está consumado, então vai descer fogo do céu e consumirá, né, do ramo à raiz todo o pecado. E aí sim, depois que acontecer isso, a Cidade Santa então estabelece nessa terra purificada. Ok. Muito obrigado, Marco. Rafael também iria comentar aí conosco. Zé, é muito bom esse comentário aí do irmão Marcos. Ellen White faz uma descrição vívida, né, desse momento em que a Cidade Santa será sitiada e realmente grandes generais, grandes estrategistas estarão ali no time de Satanás, né? E, humanamente falando, eles aparentemente estarão em vantagem, né? Ela chega a citar, inclusive, Nero, Napoleão, que estarão entre os perdidos aí, organizando as estratégias, né, para conquistar a Cidade Santa. Mas, além disso, eu gostaria de fazer referência ao livro do Roger Morneau, Viagem ao Sobrenatural. Não sei quantos já leram esse livro, recomendo bastante. Roger Morneau, que teve uma experiência no satanismo, né, na adoração aos demônios. E antes mesmo de conhecer o Evangelho Eterno, ele conheceu o ponto de vista dos demônios acerca dos últimos acontecimentos, inclusive da conquista aí da Nova Jerusalém, né, do fogo e enxofre, enfim. E os demônios diziam lá o seguinte: se Deus quiser mandar fogo e enxofre, ele pode mandar. Nós já adquirimos resistência ao fogo e ao enxofre. Basta ver aquelas pessoas na Índia ou no Brasil, né, nas festas juninas, enfim, que andam sobre as brasas e não se queimam. Somos nós que damos esse poder a eles, né? Então, eles se arrogam nessa pretensão de já terem desenvolvido uma resistência ao fogo, né, por assim dizer. E, nesses últimos tempos, eles irão realizar grandes prodígios, grandes milagres, por assim dizer, farão, inclusive, descer fogo do céu, né? A Bíblia relata isso. Então, certamente, isso servirá também para atrair pessoas a eles, né? Para que algumas pessoas acreditem que realmente eles têm condição de vencer a cidade. Amanhã tem? Acho que amanhã tem que eu botar perto. Deixou o áudio aberto aí. Mas era esse o comentário, então, que eu queria fazer, né? Nós confiamos na palavra de Deus, que aponta a vitória final de Cristo, né? Mas Satanás ele tem poderes e ele levará pessoas a se iludirem, achando que ele poderá vencer, né? Muito obrigado aí, Rafael. Então, é importante entender que esses perdidos aí, eles vão acreditar em Satanás, né? Como acreditaram em todo o período, por isso que chegaram à perdição, né? E aí, nós vamos concluir qual que será o fim do diabo, né? O fim da besta, do falso profeta, de todos aqueles que rejeitaram a Cristo.
Vou pedir para a Tati ler para a gente aí, né? Esses versos de Apocalipse 20, os versos 10, 14 e 15. E aí nós vamos concluir aí, né, o destino final, né, de Satanás, seus anjos, aqueles que adoraram a besta. Apocalipse 20, verso 10, 14 e 15. Isso. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. 14. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E, se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Ok, obrigado. Aí, nós vemos aí, né, no verso que o Marco leu, ele vai falar que o fogo os consumiu. Eu queria abrir um parênteses aí, porque é uma doutrina muito comum, né, de algumas denominações, a doutrina do tormento eterno, né, que as pessoas queimarão nesse lago de fogo aí de forma eterna. Mas a Bíblia, ela explica, né, que esse tormento dos séculos, que também aparece em Mateus 25, 41, são os efeitos da destruição eterna, né? Porque eles vão ser queimados, vão ser consumidos eternamente. E se a gente ler lá também, se eu não me engano, acho que é Judas 7, Judas, que a gente vai ter uma referência à cidade de Sodoma e Gomorra. Eu acho que é Judas 7, 1, 7, só tem um capítulo Judas, né? Então, Judas 1, versículo 7, vai dizer assim, ó, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, né, sofrendo punição. Então, ou seja, a cidade de Sodoma e Gomorra passou também, né, pelo fogo eterno aí, mas esse eterno, de acordo com a Bíblia, é o efeito eterno de não existir mais, né? Assim dizendo. Então, só para a gente abrir um parênteses aí, porque existe algumas denominações que têm essa doutrina do tormento eterno, mas essa doutrina, assim, ela é descabida porque, partindo do princípio, né, que nós temos um Deus de justiça e de amor, a gente pode, de forma simples, né? Eu lembro que a minha professora do primário, do juvenis ali, tia Valéria aí, também falava isso, que está nos assistindo aí junto com o Marco, talvez, que não faz sentido um Deus, né, de justiça, um Deus de amor, manter um lugar em chamas, com a pessoa ali, né, queimando, sofrendo a dor da queimadura de forma eterna, e os salvos, de repente, passando lá e falando, não te falei, te dei o estudo bíblico. Então, assim, é uma doutrina aí que não faz sentido. Ok? Pronto. Uma vez eliminado o pecado, como que o Apocalipse vai descrever aí, né, a nova terra? Lá em Apocalipse de 21, de 12 a 27, vai dar os detalhes. A gente não precisa de ler tudo nesse momento, mas já fica aí o exercício para casa, né? A gente vai ler os capítulos 20 e 21 de Apocalipse novamente. E aí, nós vemos que a Nova Jerusalém, ela vai ser a capital, né, da nova terra, a cidade santa, ela vai ser quadrada, a Bíblia dá os detalhes aí, né? E o interessante é que ela vai ter a mesma proporção, né, do lugar santíssimo do santuário. E ela vai ser cercada aí de muros, adornadas com pedras preciosas. Em cada lado da cidade haverá 3 portas, e nessas vão estar escritos aí os nomes das 12 tribos de Israel, dos 12 apóstolos. A cidade está, né, toda de ouro. De Deus sairá o rio da vida. Apocalipse também descreve que lá
não vai precisar de luz solar, porque a própria glória de Deus ela vai, né, clarear. Nela nunca jamais penetrará alguma coisa contaminada. Não vamos ter pecados, né? A estratégia também do milênio ali, da gente julgar, é exatamente para a gente ter total consciência das consequências e efeitos do pecado, né? E aí não vai restar dúvida. Então, todo esse plano de salvação de Cristo é exatamente para que não reste dúvida dos malefícios do pecado. Então, não vai ser necessário mais cometer pecado. Por isso que Deus, na sua infinita sabedoria, logo assim que Satanás se rebelou lá no santuário celestial, antes da criação do ser humano, Deus ele não destruiu Satanás naquele momento, né? O livro da vida ele vai estar lá, né, com o registro do nome daqueles que aceitaram a Cristo, que demonstraram publicamente a decisão através do batismo. A Bíblia fala, né, que quem crer e for batizado, esse será salvo. E aí nós temos, então, a promessa feita àqueles que aceitam o plano da salvação. E essa promessa que está em Apocalipse 21, de 3 a 7, 22, versículo 6, Apocalipse, versículo 7, de 12 a 14, 17 também, essa promessa, né, diz que quem estará lá, o principal benefício aí é o da vida eterna. Então, Deus ele criou o ser humano com um sentimento, né, de eternidade. E é interessante que eu ouvi um psiquiatra falando uma vez, o doutor Nelson, charado, nosso amigo aí, que o ser humano, ele tem, se ele tiver nas suas condições mentais dentro da normalidade, o sentimento dele é de viver eternamente. E esse sentimento é um sentimento que foi dado por Cristo. Então, ele, estudante da mente, ele fala isso, né? Que o ser humano ele pode estar ali com 100 anos, ele pode até estar sofrendo, mas se ele tiver nas suas condições mentais normais, ele vai ter o desejo de viver. E aí, nós, né, em nome de Jesus, os salvos, nós teremos aí, né, a promessa cumprida de Deus de termos a vida eterna. Ok? Já caminhando aqui para o final do nosso estudo, a gente, após, né, recapitular sobre o milênio, a gente fica aí, né, maravilhado em saber que a gente não vai ter mais as consequências do pecado. E aí, como o Márcio colocou no início, né, aquele verso tão bonito, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais pranto nem dor. As primeiras coisas passaram e essa promessa se dá exatamente, né, quando nós estivermos usufruindo dessa poderosa promessa de Cristo de nos dar, né, um lugar que ele foi preparar e de termos a vida eterna. Okay? Hernani, Oi. uma vez eu ouvindo as palestras do Leandro Quadros e ele falando com as pessoas assim, mas cidade santa, vocês vão morar lá dentro, não vai caber. Falei, mas, irmão, é aquele negócio. Olha o tamanho do globo. Os 1000 anos, tudo bem, mas depois que a cidade santa descer aqui nessa terra e o novo céu e a nova terra, o povo vai se espalhar nesse mundão aí, vai viver, vai criar, vai fazer suas casas, criar muitas coisas. Não vai ser limitado à cidade ali, né? Ali é o trono do Senhor, ali é a casa de Deus. E os salvos vão se espalhar na terra, vai, né? Então, seria muito bom você ver novamente a beleza, a maestria com que Deus fez o mundo, porque Ele vai renovar, fazer tudo de novo, assim, coisa linda vai ser você ver aquilo ali, ponto. Como eu li nos escritos da nossa Ellen White, sobre o cuidado que Adão tinha lá no Éden, cuidando das plantas e tal, tudo assim, e a gente vai ter essa condição também, e de ter essa mente boa, de fazer as coisas legais e tal. Vai ser bom. E interessante que o conhecimento, ele não acaba, né? Por exemplo,
eu estudei matemática e ao estudar matemática, né, eu entendi que eu posso passar a minha vida terrestre aqui estudando matemática, que eu não consigo esgotar os conhecimentos sobre a área que eu mais gosto da matemática, que é a geometria. Então, assim, me conforta saber que no céu eu vou ter a eternidade para poder ter os conhecimentos não só da matemática, mas como de várias outras áreas, né? Então, assim, não vai ser maravilhoso e a gente assim tem só uma noção, mas a gente só vai poder saber o quão bom vai ser, né, vivendo lá, certo? Naninho, é interessante que na nota que está aí na tela, tem uma continuação aí da qual você leu, diz assim: a nova terra não será um lugar monótono e nem sem atividade. É interessante que no livro História da Redenção fala que nós, quando formos para lá, em nome de Jesus, acredito que todos nós estamos aqui nessa live e queremos e vamos estar lá, nós não iremos ficar sem atividade. Nós teremos, né, um trabalho, nós iremos plantar vinhas, nós iremos cuidar, né, da terra, nós iremos estar tendo as nossas atividades. E não só ali, porque ela também fala, a irmã White fala que nós iremos conhecer outros lugares também, que são habitados. Temos eternidade para que nós possamos estar fazendo tudo isso aí. Hoje, a gente vive numa monotonia, né? A gente sai de nossa casa, vai para o trabalho, para casa, dorme, volta para o trabalho. Quando não vai para a igreja, no domingo, na quarta-feira, no sábado, a gente tem um dia de descanso. Mas, sabe, no céu, não, nós não teremos essa monotonia. Nós teremos, né, a eternidade, vislumbrar tudo aquilo que Deus fez para nós e termos o conhecimento, como tu falou, a respeito do conhecimento, termos o conhecimento daquilo que nós passamos, daquilo que aqueles que deixaram os mártires também para nós passaram também, ouvir histórias maravilhosas de como foi o sucesso da vitória desses aí. Então, é maravilhoso nós termos essa compreensão e termos a vontade de estarmos na eternidade, né? Porque, eu não sei se foi dito, mas teremos essas surpresas, teremos 3 surpresas em si, né? De nós encontrarmos pessoas que nós não tínhamos ideia de que ela estaria lá, a surpresa maior é de nós estarmos lá e de surpresa também de nós não encontrarmos pessoas que nós achávamos que iríamos encontrar. Mas a surpresa maior é de nós estarmos lá. Obrigado, Marco. Então, vamos para o nosso compromisso de fé, mas antes, se alguém quiser contribuir, tem alguma pergunta, pode fazer aí. Não? Então, vamos para o nosso compromisso de fé. E aí, para a gente declarar de forma pública, né? Vocês podem abrir o microfone aí e se assim entenderem, né? Dizerem amém. O compromisso de fé diz o seguinte, né? Durante o milênio, desejo estar com Cristo no céu. Que amém. Esse é o meu e o seu desejo. Amém. 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 Deixarei de lado, né, tudo o que me impeça de tomar parte no grupo dos santos. Então, nós Amém, vamos ter a Senhor. força para abandonar o pecado. Amém, Deus. Que nós possamos também decidir fazer de Jesus, né, o nosso bem mais precioso e viver com Ele para sempre, nesse lugar eterno, onde nós já imaginamos algumas coisas, né, excepcionais que vamos fazer e as surpresas que teremos. Amém. Amém, meu Deus, eu quero. Eu também desejo. Que Deus possa nos abençoar, para que possamos continuar firmes na caminhada.
Amém. Nós vamos fazer uma oração, mas se alguém ainda tiver alguma dúvida, algum comentário, ainda temos tempo, né? Eu acredito que até 5 horas de estudo, né, Rafael? Então ainda nós temos ainda um tempinho ainda. Isso. Eu gostaria de deixar a última bem-aventurança do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse tem 7 bem-aventuranças, né? E a sétima é que está em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Outras traduções trazem aí, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, né? Como a tradução aqui do meu pai aqui traz essa versão. E tem uma questão aí do original, né, no grego, enfim, mas nós sabemos que as duas versões estão corretas nesse sentido, né? Precisamos guardar os mandamentos de Deus e precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro a cada dia. Que esse possa ser o nosso desejo. Estamos finalizando uma série de estudos, mas que a nossa vida seja uma vida de estudos, uma vida devotada às profecias, e que muito em breve, né, estejamos juntos com Cristo, né, passando com Ele o milênio no céu e depois a eternidade na terra renovada, né? Os irmãos, peço que permaneçam no grupo, né, se tiverem interesse nos estudos, nas profecias, que nós iremos depois organizar outros estudos, né? E todos, então, são bem-vindos lá. Aqueles que quiserem também entrar, que não estão ainda, todos são muito bem-vindos. É isso. Alguém tem mais algum comentário? É o último estudo da série. Eu gostaria de comentar, Rafa. Fique à vontade. Então, eu achei muito proveitoso os estudos aqui e eu estou assim maravilhada com as coisas que eu aprendi. Estou muito feliz mesmo de todo o meu coração. E digo o seguinte, que como é importante nós conhecermos, né, as profecias e os tempos em que nós estamos vivendo, e como é importante nós estarmos com os olhos fitos na palavra, né? Porque a palavra ela aponta somente para a eternidade, né, para o céu, pelo ministério de Cristo para cada um de nós, né, de intercessão. E nós sabemos que os tempos são remissos. Então, muito mais até do que saber e conhecer as profecias, nós temos que ficar de olhos abertos, porque para resistir nesses dias maus não vai ser fácil. Nós precisamos estar ligados com o Espírito Santo. Então, eu desejo para mim, né, para minha família, mas também para todos os irmãos, que nós venhamos ficar ligados em Deus, porque não está fácil. Eu tenho visto pessoas que antes, agora voltando lá do Emóis, a gente estava comentando no carro, que tristeza, um irmão nosso que era tão firme na fé. A esposa se desviou, ele ainda aguentou firme durante 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, mas agora saiu e se tornou novamente um ébrio, né? O velho homem ressurgiu e ressurgiu com força total. Então, irmãos, que nós possamos ficar firmes na fé, porque não existe outra forma de resistirmos nesses dias maus se não for com os olhos na palavra, né? Independente do que aconteceu ao nosso redor. Então, que Deus abençoe a todos, são meus votos sinceros de toda a minha alma, para que no dia que Jesus voltar, estejamos todos de pé, em nome de Jesus. Amém. Antes de nós, se alguém mais quiser fazer alguma observação, pode ficar à vontade. Eu também gostaria de reafirmar aí, Rafael, a importância, né, de manter esse grupo de estudos, né? Porque a gente entendeu que precisamos nos alimentar da palavra, né? E nada melhor do que momentos como esse, em que nós somos estimulados. Eu lembro que no começo, quando eu fui convidado aí, né, para estar participando junto com vocês, já um pouquinho no meio da lição para frente, que o cara parece que começou na igreja, né, Rafael?
E, e aí eu consegui me organizar e agora, nesses últimos, eu consegui acompanhar, né? E participar com vocês de forma mais regular. Então, é interessante e eu gostaria de reafirmar aí, né? Para que possa manter essa rotina de estudos. Então, vamos orar? Quero convidar todos, então, a fecharem os olhos e nós vamos terminar, então, com uma oração. Querido Deus, bondoso Pai que estás nos céus, muito obrigado porque o Senhor nos deixou na Tua palavra, que é a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que precisamos saber para que possamos nos preparar e, num futuro muito breve, termos um encontro especial contigo e passarmos a eternidade ao Teu lado. Nós somos cheios de pecados, mas nós queremos nos colocar em Tuas mãos a cada dia, para que possamos a cada dia experimentar da Tua graça, realizar Tuas obras e estarmos nos santificando, para estarmos preparados para quando o Senhor voltar, e se for da Tua vontade, se ainda estivermos vivos, sermos transformados para o encontro contigo nos ares, mas se também estivermos dormindo, que os nossos olhos possam se abrir, né, na primeira ressurreição. Queremos te pedir que o teu Santo Espírito possa abençoar também os nossos familiares, abençoe para que possamos ter afinco no estudo da tua palavra. Nós te pedimos e agradecemos por tudo e em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amigos, que Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Obrigado pelo convite aí. Nós que agradecemos aí a sua presença, Marcão, todos que estiveram conosco todos esses dias. Muito obrigado, que Deus os abençoe. O Hernani também por ter aceito o convite. Uma feliz semana a todos. Deus os abençoe. Amém. Feliz semana. Deus abençoe. Tchau, Gi. Tchau, Tati. Tchau, tchau. Guerreirona, Miriam. Obrigada. Tchau, Gente. Beijo, Tchau, meninos. tchau. Tchau, Tchau. irmãos. Beijo, Nelson. Tchau, tchau, Rosendo. Feliz Bom ver semana. vocês, irmãos. Tchau, Deus José. abençoe. Até o próximo Tchau, estudo, tchau. pessoal. Hernandes. Até mais, Nelson. Um abraço. Tchau. Tchau, tchau.